você, Tietê, Rafael, todo mundo. Um beijo. Romário, Vene Casagrande! Que moral, mais um gol do Romário. Um beijo. Olha aí, ó, um beijo pra Dadá, que deve ter feito parte disso, querida. Ó, o Flamengo se prepara pra enfrentar o Palmeiras pela terceira vez em 2 semanas. Mas agora o desafio, gente, é pelo Campeonato Brasileiro. Vai empatar! O Flamengo já está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas pelo Brasileiro, o time volta a enfrentar o Palmeiras após uma partida em que a equipe sofreu para conquistar a classificação. O jogo de agora é novamente no Maracanã, onde a equipe venceu e convenceu. E entrará numa sequência de 3 jogos no Rio. O Flamengo é o único time do G4 que continua vivo em 3 competições. E além disso, é o time que menos sofreu com resultados negativos nessa temporada. O rubro-negro tem 78 gols marcados e 26 sofridos. E ficou 28 jogos sem ser vazado, com um aproveitamento de 71%. O time volta a treinar nesta sexta-feira para a partida de domingo. E será um duelo direto na parte de cima, que pode ajudar o rubro-negro a ficar ainda mais na frente do rival. Ela, e bota na tela aí, gente. Presta atenção, é impecável, uma marca que eu indico. E o Tite vai poupar alguém? Boa tarde agora, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Tarde. Vai poupar ou não vai poupar? Bom, eu não tenho essa informação, até porque o Flamengo ontem folgou, foi folga geral. Inclusive o Gabigol chamou a atenção porque ele foi visto num show do Thiaguinho, gente, mas por favor, é folga. Ele pode fazer o que ele bem entender na folga dele. Nossa, nem chamou, né? Eu isso adoro o O Thiaguinho. único erro dele foi não ter chamado a gente. É folga. Exatamente. Ah, eu amo o Thiaguinho. Eu iria? Não, Eu mas iria. ele poderia ter chamado. Falta disso. Não entendi nada. Mas, é só enfim. trabalho, vamos empatar com o Palmeiras. Vai, Vene. Ai, Fernanda Maia, você sempre me divertindo. Ai. Toma! Mas sobre o Flamengo, eu vou dar a minha opinião. Eu espero que o Tite não poupe nesse duelo. Para mim, depois do jogo contra o Bolívar na próxima quinta-feira, esse duelo é o mais importante nesse mês, em relação ao Campeonato Brasileiro. É um jogo muito importante. Na minha concepção, o Tite não tem que poupar. Muito pelo contrário, se a gente for parar e analisar, o próximo jogo é só quinta-feira e no Maracanã. Não tem nem desgaste de viagem. Então, o time titular ele pode jogar nesse domingo e na quinta-feira. Aí eu não vejo problema em fazer isso, botar 2 jogos seguidos time titular. É jogo importante, é Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa correr atrás hoje do líder Botafogo, embora você não goste de falar a palavra líder, mas é a verdade. O Flamengo não pode correr o risco de perder um jogo como esse, mesmo sendo contra o Palmeiras, dentro de casa. O Flamengo tem que ir com força máxima. Ô, Pedrosa, e assim, eu acredito que não tenha um motivo para não ser desse jeito, né? Porque o Vene traz a distância entre um jogo e o outro e a logística, que não tem viagem para a próxima partida. E se você for olhar todos os confrontos que tiveram nessa maratona do Flamengo, que foi esse mês de agosto, que será, ainda vai concluir, esse jogo do Palmeiras é um jogo grandão também. Eu acho que o mais importante é o da Libertadores, eu não sei. Não, eu acho mais importante não sei, também. cada um tem uma opinião, né? Eu acho que sim, mas esse do Palmeiras não é muito longe disso. O Palmeiras é um time que provavelmente vai brigar até o fim pelo mesmo motivo que o Flamengo, a taça do Campeonato Brasileiro. Fernanda, boa tarde pra você, boa tarde, Vene, galera de casa. Eu acho que talvez faça sentido a gente pensar no porquê do Tite ter poupado o time inteiro contra o São Paulo. Porque o Flamengo teria uma grande maratona de jogos importantes. E aí, se você for pensar em probabilidade, jogar contra o São Paulo no Morumbi é extremamente difícil. É mais fácil você botar os seus titulares contra o Palmeiras dentro do Maracanã. Eu não digo de fácil de realidade de nível de jogo, mas fácil em relação ao calendário do Flamengo. Porque vai jogar na quinta-feira de novo em casa, porque tem uma oportunidade de ficar no Rio de Janeiro. Então faz sentido ter poupado e ter perdido um jogo do Campeonato Brasileiro para tentar recuperar agora, principalmente... Que poderia não ser perdido. Exatamente, principalmente contra um adversário direto, que é o Palmeiras. O Palmeiras, ele se distanciou um pouco da liderança em relação ao Botafogo, mas sem dúvida alguma, sem uma competição que é a Copa do Brasil, vai focar diretamente no Brasileirão e na Libertadores. Então eu acho que no final das contas também eu concordo com o Vene, tem que ir com o time titular, tem que encarar esse jogo como se fosse outra final, outra decisão. E mais uma vez o Flamengo encontrando o Palmeiras no Brasileiro perto do duelo da Libertadores, pensa. Sim. Na outra vez foi assim também, não foi? Foi exatamente Foi o jogo assim. anterior, né? Eu teria feito diferente. Eu teria botado alguns titulares contra o São Paulo e no jogo de quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e eu preciso ser coerente, porque eu considero o Campeonato Brasileiro e Libertadores mais importante que a Copa do Brasil, e o Flamengo já havia vencido o jogo de ida por 2-0. Eu teria feito isso.
Mas o Tite fez diferente e ele se baseia na ciência dele, da metodologia de trabalho da comissão técnica. Equipe toda, né? E eu penso o seguinte, depois do jogo contra o Bolívar, é o Botafogo. Também não tem que poupar. É Campeonato Brasileiro, jogo semana que vale, vem já. Exatamente, jogo muito decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Eu sou um cara que eu priorizo demais o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo, com os investimentos que faz, tem que priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores e depois pensar na Copa do Brasil. O do Botafogo vai ser entre o da Libertadores? Isso. Ah, Vene, poupar, né? Mas tem a viagem. O quê, gente? Tem a viagem. Então, gente. Não, mas aí que tá. E se o Flamengo fizer uma goleada no Maracanã contra o Bolívar? Por exemplo, tem que ser de 3, 4 a 0. Aí tem que honrar lá na altitude, de fazer Não. 3 a 0. Olha aqui, daqui a pouco vamos falar do clássico, hein? Tem clássico, final de semana. Fala, meus queridos e minhas queridas. Flamengo finalizou na manhã desse sábado chuvoso o último treino para o confronto contra o Palmeiras pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, amanhã às 16 horas no Maracanã. Esse jogo vai passar no Sport TV e no Premier Pay-Per-View. E o Flamengo tem uma baixa para esse jogo, meus queridos. É o lateral direito Guilherme Varela, com lesão no quadril. Sendo assim, o Wesley será o titular da posição. A boa notícia é que Nicolas de la Cruz fez o segundo treino consecutivo com o elenco e estará entre os relacionados. Daqui a pouco, no vídeo da tarde, eu trago para vocês a provável escalação do Flamengo para esse jogo importantíssimo, no qual o Flamengo pode assumir aí a liderança do Campeonato Brasileiro, dependendo de alguns resultados. Saudações!